Bem, vamos falar então sobre a nossa disciplina Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis e vamos fazer então uma abordagem aqui um pouco mais inicial, os conceitos mais introdutórios, para depois a gente abordar os indicadores econômicos financeiros que ficariam para os próximos encontros. Então vamos lá para o nosso arquivo. Bom, então, falando aí de demonstrações da análise de balanço ou análise das demonstrações financeiras ou contábeis, como queira. Então, a gente tem aí, como eu disse, por objetivos, apresentar aí os conceitos introdutórios da análise das demonstrações contábeis. São mais conceitos introdutórios. E para falar sobre isso, vamos entender, primeiramente, né, como é que se dá o fluxo de fundos, né, dentro de uma empresa. Muito se fala aí em capital de giro da empresa, mas, vamos assim dizer, às vezes isso não fica muito claro. Eu acho que com a explicação que vai ser aqui mostrada, isso pode ser deixar isso muito mais claro, muito mais entendível. Então vamos imaginar a constituição de uma empresa, né? Vamos constituir uma empresa. Então, se busca recursos. Então, a gente tem a origem de recursos. A origem de recursos, elas são ou capital próprio ou capital de terceiros. E aí vamos imaginar, então, criar uma empresa, vamos buscar capital próprio que os acionistas, né, vão aportar nessa empresa. Então, eles vão colocar dinheiro na empresa. Se for uma sociedade por ações, então é uma companhia, isso se dá aí mediante a empresa vende as ações para o sócio e fica com o recurso. Ou se é uma sociedade limitada, por exemplo, você integraliza as cotas, ou o empresário individual integraliza isso, sua parte do capital. Então, nesse momento em que os recursos são integralizados na empresa, esses recursos não mais pertencem aos sócios, às pessoas físicas, proprietários, passa a pertencer à empresa, né. Então o proprietário ele não é mais dono desse dinheiro, quem é dono agora é a empresa. E aí, o que acontece? O o proprietário não é mais, o sócio não é mais proprietário, ele é apenas o credor desse recurso perante a empresa. E nesse momento precisa ficar bem claro que o patrimônio das pessoas, sócios, pessoas físicas, fica separado do patrimônio da empresa. Não há essa mistura, não pode acontecer isso. Então, precisa ter essa segregação de patrimônios, tá? Para o bem da empresa. Bom, uma vez aí, então, integralizado o capital, a empresa precisa se preparar para dar início à sua atividade, à sua continuidade. Então, para isso, ela tem que fazer aquisição aí de ativo imobilizado, que seriam os ativos fixos da empresa, né? Imagina uma indústria, né? Não dá para pensar numa indústria sem maquinário e equipamentos, né? Uma empresa de ônibus sem uma frota de ônibus. Então, faz essa aquisição. Então, vamos imaginar aqui essa caixa aqui como uma caixa d'água, tá? Então ela foi abastecida com recursos do aporte de capital pelo sócio na constituição da empresa, e aqui uma parte foi drenado aqui para a compra de ativo fixo. Uma vez, então, definido aí o parque de máquinas e equipamentos, a empresa, então, está pronta para começar a operar. E aí, então, ela começa a produção, né? Começa a produção. Para produzir, vai incorrer em custos, tem gastos aí né, com os custos. Com custos. Então, como se diz, como se diz, a empresa, então, ela vai ter gastos com os custos. A matéria-prima, mão de obra, energia e outros custos, materiais indiretos, né? Se não for à vista, vai ser a prazo, né? Então, os à vista vai drenar esse caixa.
Entretanto, existem alguns outros custos que são agregados a essa produção que, vamos assim dizer, não tem impacto no caixa, como, por exemplo, a depreciação do imobilizado que está sendo utilizado na produção. Esse imobilizado, ele, como se diz, ele ele vai, ser agregado aqui, né, a depreciação vai ser agregada aqui. Então, o mobilizado está sendo usado na produção, a depreciação dele é agregado no custo de produção. Uma vez, então, definida aí a estrutura de custos, né, de produção da empresa, a empresa, então, precisa, além dessa estrutura de indústria, de chão de fábrica, ela precisa de uma estrutura administrativa, que é a estrutura que vai dar condições e o apoio para a empresa funcionar. Então, a parte administrativa, constituída aí pelo financeiro, pela contabilidade, departamento de recursos humanos, contas a pagar e receber, enfim. Então, isso gera despesas operacionais. Despesas operacionais. Então, essas despesas operacionais, elas, como assim dizer, se são pagas, vai drenar esse caixa. Então, isso aqui é a estrutura necessária para a empresa funcionar. E aqui já fica muito claro a segregação, em que há, a diferenciação em que há entre custo e despesa. Custos são todos aqueles gastos que são inerentes à produção, estão relacionados à produção, e despesas, aqueles gastos que são referentes às áreas da administração, administrativas, né? Então, aqui já dá para perceber essa distinção entre custo e despesa. Bom, enfim, a empresa está pronta com toda a sua estrutura montada, está produzindo, logicamente, isso começa acontecer aí as vendas à vista, por exemplo, e essa venda à vista vai de forma a que voltar a abastecer esse caixa. Entretanto, a empresa também realiza vendas a prazo, e as vendas a prazo, após a venda e aguardando aí o prazo de recebimento dos títulos, começa a acontecer então os recebimentos, e os recebimentos vão isso aqui abastecer novamente esse caixa. Então observe que isso aqui ele forma um ciclo, né? Um círculo, vamos assim dizer. Ou seja, insumos são adquiridos, são usados na produção, mais as despesas, gera vendas à vista, que gera caixa, gera vendas a prazo, que gera recebimentos e que gera caixa novamente. Então, isso é um ciclo contínuo, que é diário, né? Todo dia tem insumos indo para a produção vai para o estoque é vendido e a venda vira recebimento, né? Recebimentos vai para o caixa. Então, esse ciclo que é contínuo, diário, ele não para, ele é dinâmico. E esse ciclo, a gente chama então de ciclo financeiro ou ciclo de caixa, que é o momento em que compra os insumos, produz, vende, recebe e o ciclo continua, tá? Então, isso é o capital que está em giro na empresa. Então, isso é o capital de giro da empresa. É aqui que está a vida da empresa. E isso aqui tem que ser muito bem administrado, porque mal administrado leva a empresa à falência, à dificuldade financeira, certo? Bom, a empresa então está funcionando. Porém, os custos aqui, que são à vista, né, vão drenar o caixa, as despesas que são à vista vão drenar os caixas. Mas parte desses recursos são adquiridos a prazo. Logicamente, eu faço a aquisição e aí, um tempo mais para frente, há necessidade de fazer o pagamento aí dos fornecedores, né? Dos fornecedores. O ideal é que esses insumos sejam sempre comprados a prazo, né, e um prazo mais longo possível para dar condições aqui da empresa produzir, vender e receber de forma mais equilibrada, né? Então, isso que tem que acontecer. Entretanto, a empresa está comprando, produzindo e vendendo, isso também gera as obrigações tributárias e as obrigações tributárias e sociais, por exemplo, os imposto de renda, ICMS, IPI, PIS, COFINS, e INSS, FGTS e por aí afora. Então, tem que pagar os impostos. Então, isso tudo são drenos aí que vão estar esvaziando essa caixa d'água. Bom, por uma razão qualquer aí, a empresa pode pegar algum capital emprestado e dessa forma ela incorre aí no pagamento de juros, né? Mas se ela tem uma boa gestão aqui desse capital de giro, vai sobrar dinheiro aqui, essa caixa d'água começa até às vezes transbordar, eu vou aproveitar então esses recursos que estão, vamos dizer assim, ociosos
e aplicar no mercado financeiro para ganhar juros, né, que seria a receita financeira. Bom, tudo perfeito. Aí a gente tem então a empresa funcionando, redonda, e aí chega no final do período, a empresa vai apurar aí lá o seu resultado, levantar lá as demonstrações contábeis, e aí é hora dela recompensar aí os proprietários, os sócios, na forma de distribuição de lucros. Bom, numa sociedade por ações, né, a distribuição de lucro dá-se na forma de dividendos, né, que seria o valor parcela do lucro que é distribuída aí para os acionistas na forma de remuneração das ações adquiridas. Se é uma sociedade limitada, também vai fazer uma distribuição de lucro, mas não tem o nome de dividendos. Com relação a dividendos, existe na legislação societária, que é a Lei 6.404, algumas diretrizes, vamos assim dizer. Então, a lei diz o seguinte, que se o estatuto da companhia é omisso, a empresa tem que, por obrigação, né, distribuir 25% do lucro líquido ajustado na forma de dividendos. Então, o que que é o lucro líquido ajustado? É o lucro líquido aí deduzido das reservas, né, de lucros que ela tem que constituir, como, por exemplo, a reserva legal, a reserva estatutária, por exemplo. Então, é deduzido dessas reservas, aí então eu tenho a base de cálculo para o pagamento de dividendos. E aí se faz o pagamento. Se o estatuto define o percentual, então ela vai começar aí com 25%, pode distribuir 30, 40, 50. Já conheço empresa que distribui até 70% do seu lucro líquido ajustado. Isso a gente chama, na área de finanças, a gente chama de payout, tá? Então, a empresa que distribui 50%, 70% é uma ótima pagadora de dividendos. É uma empresa que compensa comprar ações dela, tá? O Banco do Brasil definiu para esse ano 2022 um payout de 40% aí do lucro líquido ajustado. Então, é um bom payout, né? Então, ações do Banco do Brasil fica atraente nessa condição. Bom, então está aí, né, a forma de distribuição de lucro. Porém, a empresa continua funcionando, né? E aí pode ser que em algum momento ela vai se desfazer de algum ativo fixo, pode ser em função do ativo ter se tornado obsoleto, no termo a gente chama de obsolescência, né? Ou porque ela às vezes tem uma política, né, de vender, né, ativo fixo a partir de uma quantidade X de anos em uso. Então, ela pode definir, por exemplo, 4, 5 anos, aí depende da empresa, ou seja, não fico mais que 4 ou 5 anos com um ativo imobilizado em uso. Quando chega nesse limite, a empresa vende esse ativo para comprar um outro, substituir por um outro novo, né, atualizado tecnologicamente, né, se for o caso. Isso, vamos dizer assim, seria política da empresa. Cada uma faz a sua política. Vamos imaginar uma empresa de transporte passageiro, que faz transporte passageiro intermunicipal, interestadual, ela tem uma frota de ônibus. Então, ela pode ter por política de estar, sei lá, com 4 anos eu vou vender, eu descarto, né, eu vendo aquele veículo que está com essa idade e compro um novo. Né? Não é porque o veículo não serve mais, serve, ele está em condições ótimas de uso, mas é a política dela. Por quê? Porque ela quer ter uma frota nova, sempre uma frota nova. Isso passa uma boa imagem, né? Então, imagina a gente embarcar para uma viagem e entrar num ônibus novinho. A sensação é muito diferente de você entrar num ônibus aí com 10, 15 anos de uso, né? Um ônibus, vamos dizer assim, velho, desgastado, né? Então, modelo já defasado, desatualizado. Então, para a empresa até é muito bom no ponto de vista do seu marketing, né? Então, estou aqui conjecturando, né? Não estou dizendo que as empresas fazem exatamente isso, mas seria uma opção que ela teria para sempre estar com uma frota nova, né? Atualizada, moderna. Então, seria por isso. Então, ela vende ativo fixo e vai o dinheiro para o caixa. Bom, pode ser também que a empresa, por uma necessidade ou por uma estratégia, ela vai buscar recursos de terceiros, seja na forma de empréstimo ou na forma de financiamento. Pode fazer um empréstimo, por exemplo, para fazer um suprimento momentâneo, né, de caixa, por uma necessidade momentânea, ou faz um financiamento de longo prazo para aquisição aí de ativo fixo, substituição de ativo fixo, por exemplo. Né? Pode ser questão estratégica.
Logicamente, isso implica num retorno aí, pelas amortizações, então drena o caixa. Então isso aí está funcionando, está perfeito, né. No final, né, o que interessa é o lucro líquido, né, que é a empresa pura. Bom, isso estaria bonito, né, perfeito, no mundo perfeito, mas às vezes o mundo não é perfeito nessas condições. Então, para ser perfeito, as entradas de caixa aqui tem que ser igual ou superiores às saídas de caixa. Porque se for inferiores, ou seja, sair mais recurso do que entra, o caixa vai secar, a caixa d'água seca, né? E aí começa a ter problema com fornecedores, com pagamento dos impostos, com pagamento dos bancos, por exemplo, os terceiros. Então imagina não ter dinheiro para pagar o fornecedor, ficou inadimplente. O cara não vai mais vender a prazo, só se vender vai ser à vista, ou às vezes à vista não, vai vender à vista com pagamento antecipado, ou seja, você manda o dinheiro para me mandar a mercadoria. Os impostos, bom, ela pode até não pagar, lá para frente faz um refis e vai empurrando isso para, né, empurrando, vamos dizer assim, com a barriga, né. Banco também não vai esperar. Venceu, vai cobrar, vai executar. Fornecedor vai protestar o título, vai executar os títulos. E aí a situação complica para a empresa, né. Então, é isso que faz com que a empresa entre na situação de dificuldade financeira, de insolvência. E aí esses terceiros fornecedores podem, né, a um momento, né, que não vislumbra uma solução para, né, os créditos, pede a falência da empresa, e a empresa pode ser liquidada judicialmente, e aí a empresa acaba, tá. Então o que quebra uma empresa, o que mata uma empresa, não é, às vezes, o prejuízo que ela tem, 1 ano, 2 anos, 3 anos de prejuízo, é a falta de caixa para fazer pagamento de fornecedores e dos credores dela, tá. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que tem produtos, né, na verdade, que são reconhecidos, né, no Brasil inteiro, que todo mundo que é adulto conhece, é a Bombril, né. Quem é que não conhece Bombril? Produtos da Bombril. Então a Bombril é uma empresa que tem um produto aí de marca, conceituada no mercado, líder de mercado. Entretanto, a Bombril vem dando prejuízos há mais de 15 anos, tá. O patrimônio líquido dela é negativo, ou seja, o capital e reservas é menor do que o prejuízo acumulado que ela tem. Isso chama-se passivo a descoberto. E a empresa não quebrou. Mais de 10 anos, aí 15 anos dando prejuízo e não quebrou. Por quê? Porque ela consegue sempre pagar os seus fornecedores, seus credores, tá certo? Então esse é um exemplo, tá? Então é isso que não leva, que acontece, né, dentro de uma empresa com relação a como é que o dinheiro circula dentro dessa empresa, tá bom? Bom, bom, com relação então às demonstrações, análise das demonstrações contábeis ou financeiras, como queiram chamar, a gente tem aqui o conceito. O que é uma análise das demonstrações contábeis ou financeiras? Eu prefiro essa abordagem, definição aqui do José Pereira da Silva, né, que diz que é um processo de decomposição de um todo em partes. Bom, o que é esse um todo? Esse todo é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Isso é o todo. Então a gente trabalha muito com essas duas peças contábeis, o balanço e a demonstração de resultado. Só que para fazer análise, eu pego essas demonstrações e decomponho ela em partes. Então eu analiso partes e partes e partes dessas demonstrações. Uma hora é parte de uma única demonstração, a hora é parte das duas juntas, né. Então, com base nisso, eu vou fazer a análise e a partir dessa análise eu começo a entender, né, as características que essa empresa possui e também posso identificar possíveis anomalias que elas, né, anormalidade que ela possa ter na sua na sua questão operacional, tá. Então análise é isso, eu pego o todo e vou analisando partes e aí eu consigo enxergar o todo, tá bom? Com relação então aos usuários, né, dessa informação, a quem interessa essas informações, né? Essas informações têm vários interessados, por exemplo, aí os fornecedores, né? Qual o interesse do fornecedor numa análise? Bom, do ponto de vista da análise, eu vou querer saber, se eu sou fornecedor, se a empresa tem capacidade de
pagamento, eu quero analisar a situação de solvência dela. Então, eu vou procurar os indicadores de solvência, de liquidez, por exemplo, para ver se essa empresa tem condições ou não de pagar. E também se ela é rentável. O cliente tem interesse? Não, não tem, lógico que tem, né? Eu não estou falando do cliente, né, um cliente individual, pessoa física, que vou no mercado comprar. Porque se eu não for no mercado A, eu vou no B, no C, no D, tenho várias opções. Eu estou falando de cliente corporativo. Então, imagina uma empresa que ela é fornecedora de insumos. Então, eu forneço insumos no atacado. E aí eu sou uma indústria que depende desse insumo. E eu não tenho muita escolha de fornecedores, eu tenho poucos fornecedores. E eu estou aqui, como se diz assim, vinculada a esse fornecedor. Eu quero saber se essa empresa tem saúde financeira de que ela vai sempre me garantir o fornecimento dos insumos que eu necessito no futuro. Então, eu também quero olhar a situação financeira da empresa para ter essa segurança, porque senão eu tenho que começar a pensar em buscar outro fornecedor, porque senão eu vou ficar sem insumo e eu vou perder meus clientes lá na frente. Então, esse é o interesse do cliente, né? A capacidade dela de estar produzindo e estar, né, saúde financeira para estar sempre fornecendo os insumos. Emprestadores, né, bancos, por exemplo, também quer olhar a capacidade que a empresa tem de pagar e se ela também é uma empresa que tem lucratividade, para o banco continuar emprestando dinheiro para essa empresa. Além de outros aspectos aí com relação a garantias, mas que não é o caso. Dirigentes, né? Os dirigentes precisam também estar de olho nos indicadores da empresa para ver se aquilo que está acontecendo está de acordo com o que foi planejado, né? Dentro dos planejamentos que eles fizeram. Então, tem que acompanhar, vamos dizer assim, mensalmente ou quase que diariamente, os indicadores da empresa para ver se a empresa está no caminho, está no rumo certo daquilo que foi traçado lá nos seus planejamentos. Governo, né, o governo também tem um interesse, né, não só na arrecadação de impostos, mas existe outras informações que são importantes e necessárias para o governo. Não só do ponto de vista da arrecadação, mas também de informações que têm, vamos dizer assim, para subsidiar, por exemplo, análises econômicas, análises, sociais, por exemplo. Imagina o governo precisa calcular, né, o IBGE, né, o Banco Central precisa calcular PIB. Então, como é que se calcula o PIB? Olha, eu vou ter que ver o valor agregado que as empresas geram, né, a riqueza que essa empresa gera. Então, essa informação é interessante. Além disso, a gente tem outras informações de cunho social, por exemplo, o CAGED, né, que vai informar que o governo utiliza para ver a quantidade de pessoas que está empregado, quantos empregos foram criados no período, no mês, isso sempre é divulgado aí nos telejornais. Olha, esse mês ou nesse trimestre foram criados 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de novos empregos, carteira assinada. Qual é a fonte? O CAGED. Então, o governo está sempre usando informação. A RAIS, né, que é um documento que é feito anualmente, onde é apresentado muitas informações. O pessoal da área de economia utiliza muitas informações da RAIS, e com base nessas informações é utilizada aí para fazer distribuição do PIS e PASEP, por exemplo, e outras informações. Ver o nível de renda das pessoas e a massa salarial, e serve também para cálculo do PIB. Então, são várias informações que o governo necessita aí das demonstrações contábeis. Analistas financeiros, logicamente, vai querer fazer análise para indicar aí ou não, né, se é um bom negócio ou não para os seus clientes comprar ou investir em determinada empresa. Então, está preocupado aí principalmente com rentabilidade, né, que mais interessa. Os investidores também, né, estão interessados, porque saber da saúde financeira da empresa, da sua rentabilidade, para, como se diz, investir ou não nessa empresa, tá? Se é uma empresa lucrativa, se tem um bom payout, por exemplo, né? Concorrente, né? Lógico, concorrente, ele sempre vai estar olhando o seu concorrente para ver se os números que eu tenho se estão muito deslocados em relação à minha concorrência, se eu estou melhor ou pior do que o meu concorrente. Então, eu vou estar sempre olhando o concorrente para ver onde eu me situo, né? Em relação ao concorrente. Qual que é a mediana do índice de liquidez do meu segmento? Aí eu vou olhar lá as empresas do segmento e olho o meu. Olha, eu estou muito deslocado, estou muito para baixo
né? Ou estou na média, ou estou na mediana ali. Então, ele precisa saber disso sim, tá? Judiciário. O judiciário é um usuário da informação. Imagina em uma disputa entre sócios, né? O sócio quer sair da empresa e aí começa a briga, né? Porque eu acho que vale tanto, o outro acha que a parte dele vale menos, e aí não chega num acordo, vai parar no judiciário. Aí eu preciso apresentar os balanços, as demonstrações contábeis para o juiz, através de uma perícia, decidir, né, qual é o valor realmente que a pessoa que está saindo faz jus. Essa é uma das situações. Uma situação de, de, de insolvência da empresa, né? Uma falência, né? Uma situação em que a empresa busca, talvez, o judiciário para evitar a falência, né? Então, precisa das informações contábeis. E o empregado não está de olho? Lógico que tem que ficar de olho, porque eu preciso saber se a empresa está bem e se eu vou ter emprego amanhã. Não estou nem falando de aumento de salário, né? Então eu preciso estar sabendo se a empresa está bem, né, ou não, porque eu tenho que estar de olho na garantia do meu emprego. Agora, se eu sou aquele empregado também, que além disso eu tenho uma participação em lucros e resultados, na PLR, por exemplo, eu quero saber qual está sendo a lucratividade da empresa para saber mais ou menos quanto que eu vou receber lá de participação de lucro lá no final do ano, no final do semestre, né? Então, tem que estar de olho também na empresa, né, porque você tem seu emprego, né? E se a empresa não está bem, você já está se sentindo ameaçado, tá certo? Bom, para uma análise, né, existem alguns elementos fundamentais, né, que são coisas que nós já falamos aqui, já abordamos em outras videoaulas, né, que são as demonstrações financeiras, né? Então, a gente tem as demonstrações ali que, apesar de estar na Lei 6.404, mas também está lá nos CPCs, né? Tem os CPCs que trata disso. Tem CPCs específicos, mas tem CPC, mas no geral, que fala das demonstrações. A gente já abordou isso em outros temas. Aqui eu me ativo mais à Lei 6.404. Então, pela Lei 6.404 e também pelo CPC, a empresa tem que elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado da LPA. Isso fica muito, como se diz assim, a gente não encontra muito por aí, porque a empresa faz a demonstração das mutações de patrimônio líquido e aí ela está incluída, não há necessidade, então, da sua elaboração e publicação. Demonstração dos fluxos de caixa, que tem um CPC próprio, por exemplo, né? A demonstração do valor adicionado também é uma demonstração de cunho muito mais social, que também tem um CPC específico, né, que fala só da DVA. As notas explicativas, a gente abordou isso, que é obrigatório aí para a empresa ter que elaborar e publicar. E aí tem as demonstrações que não são obrigatórias pela 6.404, mas que a CVM exige, por exemplo, a DMPL, né, demonstração das mutações do patrimônio líquido. A 6.404 não obriga a sua elaboração, ela é um documento exigido pela CVM e também hoje está dentro do CPC, né, que trata das demonstrações contábeis, apresentação das demonstrações contábeis. E a DLPA, quando é feita a DMPL, ela está contida aqui, então não precisa ser elaborada e publicada. E aí tem os outros, né? A empresa pode elaborar outros relatórios, outros demonstrativos, ela fica à vontade para fazer isso. Como, por exemplo, a CVM até orienta, né? A Lei 6.400 não obriga, mas ela fala, né, que a empresa tem que relatar determinados fatos no relatório da administração, né? Então faz o relatório da administração, é obrigatório o parecer do Conselho Fiscal, é obrigatório o parecer dos auditores independentes, e aí a empresa pode fazer outros quadros, né, demonstrativos, né? O balanço social hoje praticamente a gente não vê mais, ele fica mais dentro do relatório de sustentabilidade, né? Então tem até uma norma, vamos dizer assim, não é bem uma norma internacional, mas tem uma orientação internacional que fala sobre os relatórios de sustentabilidade, tá? Então isso aqui seria o conjunto de elementos necessários para uma análise de balanço. Apesar que a gente utiliza muito mais aqui o balanço patrimonial e a demonstração de resultado para fazer análise. Mas notas explicativas é importante, por tirar alguma dúvida do balanço, como o relatório da administração pode também subsidiar o relatório que o analista tem que fazer no final da sua análise, certo? Do seu parecer. Bom, para fazer uma análise, né, é preciso obedecer algumas etapas, né? Então, primeiro é saber qual a finalidade dessa análise, né? Para que fim?
né? É para o proprietário, é para o investidor, é para um analista, é para um banco, é para um fornecedor, é para um cliente. Então, não que isso vai mudar, né, vamos dizer assim, mudar a análise. A análise ela é feita de qualquer forma, mas eu já sei para quem que eu vou direcionar isso. Então, o meu relatório, no final, já vai ser endereçado a essa parte, né, interessada, tá certo? Depois disso, eu vou atrás da coleta das informações. Aí eu vou coletar as demonstrações contábeis, né, que eu preciso, e seria interessante fazer uma visita em loco, né, na empresa, entrevistar o proprietário, o financeiro, o contador, para fazer algumas perguntas, algumas investigações, né, porque e a visita em loco ela pode ajudar muito, né? Por exemplo, você chega na empresa e aí você observa o pátio da empresa, né? E aí você observa que lá num canto assim tem lá uns veículos lá sem roda, sem pneu, tá lá jogado lá enferrujando. Será que aqueles veículos ainda estão na contabilidade como ativo imobilizado? Então já começa a levantar um alerta. Ou seja, eu tenho um veículo que está lá encostado, nem pneu tem, está lá em cima de cavaletes, e se está na contabilidade, aquilo não tem mais utilidade, né? Então aquilo precisa ser baixado da contabilidade. Isso é um exemplo. Você faz uma entrevista com o contador, fala assim, claro, como é que você, né, como é que você faz a provisão para PCLD, né, crédito de liquidação duvidosa? Ah, eu não faço. Por que você não faz? Ah, porque o imposto de renda não aceita. Olha, o imposto de renda não aceita a dedutibilidade da despesa com PCLD. Ele só aceita a dedutibilidade depois que a perda é efetivada, né, é efetivada após esgotado todos os meios de cobrança. Mas isso não impede da empresa fazer a PCLD, né? Ah, mas ele não faz, então, espera aí. A gente precisa, então, adequar esse balanço a uma realidade. Aí você vai investigar lá junto com o pessoal do Contas a Receber, falar qual que é o índice de inadimplência histórico de vocês, que as pessoas não pagam, de 3, 4, 5%. Então você já pega e vai lá no balanço e já faz uma PCLD lá nesse percentual. Pede uma relação de contas a receber, né? Eu quero contas a receber, né, por vencimento. Aí o cara manda lá, tem um monte de títulos vencidos há mais de 180 dias. Pô, espera aí, por que que esse negócio não recebe? Ah, porque esse cara não paga, quebrou, faliu. Isso tem que ser baixado da contabilidade. Não dá para fazer análise com valores que não tem mais realização. Então, são várias as informações que a gente tem que fazer. Fazer a conferência dessas demonstrações para ver se está livre de erros, né, de alguns erros. E aí é onde vai levantando esses pontos que é bom ser observados depois. E aí você prepara, né? Você prepara tudo isso, né? E aí você procede, então, aos cálculos dos indicadores econômico e financeiro. Calculou os indicadores e aí eu vou fazer a análise. Então, calculei os índices, eu tenho os índices calculados, aí eu vou interpretar esses índices para chegar no resultado da análise. Aí eu faço, analiso esses índices, vejo o comportamento, procuro, identifico aí a situação econômica e financeira, algumas anomalias que pode ter, anormalidades, coisas dessa natureza, e aí então eu preparo o meu relatório que eu vou apresentar ao interessado dessa análise, que é o relatório de conclusão. Aqui o relatório de administração da empresa ajuda na elaboração desse relatório. Então são essas as etapas para a elaboração aí de uma análise de demonstração contábil. Bom, aquilo que eu já comentei, às vezes há necessidade de ajuste aí nessas demonstrações para fins de análise. Então, não é pegar o balanço do jeito que chega e fazer análise. Eu preciso criticar essas demonstrações. Por isso que a visita em loco ela pode ajudar, né? Mas nem isso, às vezes, isso não é possível, né? Eu estou falando isso pelo seguinte: é, a gente trabalhou em banco, então a gente recebia lá as demonstrações contábeis das empresas que estavam pretendendo fazer financiamento, e a gente sempre pede 3 anos, né? Pede 3 anos, né, de balanço, porque a gente analisa períodos, né? E submetia isso aí para as divisões, né, de análise, o pessoal que fazia análise de limite de crédito. E às vezes essas pessoas entravam em contato com o proprietário, com o contador, com o financeiro da empresa para fazer perguntas, né? E aí lá eles faziam, de acordo com as indagações, eles faziam então os ajustes nessas demonstrações, né?
Assim, eu lembro de um cliente que tinha um balanço que era terrível, né? Ele tinha um contas a receber lá que estava vencido há não sei quantos anos e estava no balanço. E aí a gente falei para ele assim: "Por que que você não dá baixa nesse negócio aqui? Porque isso não faz sentido mais estar no seu balanço". "Não vou dar baixa, a empresa é minha e eu não vou dar baixa". "Ah, tudo bem, só que a gente não vai considerar esse valor no seu balanço, a gente vai excluir, porque não faz sentido você ter um contas a receber que está vencido há 2 anos, está lá no ativo circulante ainda. Então, isso você exclui do balanço". Você subtrai do ativo e subtrai lá no patrimônio líquido. E aí você ajusta o balanço para fazer a análise. Porque é um item que está no balanço que não tem futuro, não tem futuro de ser realizado em dinheiro. Então, não dá para calcular índice sobre um valor que é incerto o seu recebimento. Então, é, algumas questões que precisam ser analisadas, por exemplo, você identifica no balanço empréstimos a empresas ligadas. Né? Empréstimo em empresas ligadas não é proibido. Né? A empresa emprestar para uma outra empresa que faz parte do grupo. Só que isso não pode aparecer, por exemplo, no ativo circulante. Tá? Se tiver no ativo circulante, você tem que reclassificar para o realizado a longo prazo no ativo não circulante. Por quê? Mesmo que o prazo seja de 30, 60, 90 dias, ou seja, está dentro do período de realização do circulante. Porque são empresas que são irmãs, né? Como se diz. Será que a outra empresa vai pagar no vencimento? Não. Então você joga no longo prazo e você muda de lugar, isso já altera os índices, principalmente índice de liquidez, né? Empréstimos a empréstimo de diretores e ou empresas ligadas, né? Então, eu estou falando de um passivo. Empréstimo a interligadas é ativo. Empréstimo de diretoras ou interligadas é um passivo. Se isso estiver no, é, no, no, no passivo não circulante, você tem que transferir para o passivo circulante. Por quê? A empresa está devendo para o diretor, né? O dono, o cara que é o dono. O dono tem um aperto lá e fala: ó, eu preciso daquela grana. Ele vai lá e mete a mão no dinheiro da empresa. Ele não vai esperar o prazo, o longo prazo. Ele vai fazer isso no curto prazo. Então você transfere para o curto prazo. E quando você faz isso, você está piorando a situação de liquidez da empresa e aí o seu indicador fica mais realista, tá? Outras questões. Dedução, né? Aí você tem situações que você tem que fazer dedução do patrimônio líquido, né? Então, por exemplo, bens obsoletos. Aquilo que eu falei, você identificou que a empresa tem bens ou estoques invendáveis, bens obsoletos. Eu tenho lá no ativo imobilizado um bem que tá lá no imobilizado com valor residual e ele não está em uso, ele está lá jogado num canto, lá no pátio, num canto, num depósito que não está servindo para nada. Então, você pega e dá baixa, tira do ativo, diminui no ativo e subtrai no patrimônio líquido. Eu identifico estoques que não têm mais condições de ser vendidos, né? Ou seja, bens, estoques obsoletos, invendáveis, né? Quem é que compra um computador, é, sei lá, um Pentium, sei lá, Pentium não sei o quê, nem tem mais Pentium, né? Agora é Core, não sei o quê e tal, né? E Core, sei lá. Bom, um 486, que era computador lá dos anos 80, né? Dos anos 90. Ninguém compra um computador desse. E o cara tem lá para vender, pô. Ninguém vai comprar isso, né? Nem roda mais um Windows 10, né? Não tem capacidade para isso. Você tem estoques, né? Por exemplo, tem vou dar um exemplo aqui, bem esdrúxulo. Uma empresa que vende autopeças, né? Aí você vai lá e identifica uma quantidade significativa de estoque de platinado e carburador, né? Para motor. Bom, que carro que usa platinado e carburador hoje, né? Só aqueles carros velhos, né? Corcel 1, Corcel 2, Fusca, né? Kombi, aqueles carros antigos. Carro hoje é injeção eletrônica, não tem mais carburador, né? Não tem carburador, tá? Então, é invendável um estoque desse. Então, você dá baixa nesse estoque aqui no ativo e deduz no patrimônio líquido. É um exemplo, tá? É, débito de diretores e cotistas, né? Às vezes o cara pega aí e faz lá uma retirada e lança lá como uma dívida que ele tem para a empresa. Mas, na verdade, isso não é um débito, né? Isso seria um prolabore, né?
para não pagar imposto de renda, para não pagar contribuição de INSS, ele disfarça isso como um empréstimo, vamos assim dizer. Então, você pega e baixa isso lá e deduz no patrimônio líquido. Depósitos judiciais, né? Ah, mas qual é o problema? Bom, o problema é o seguinte: o depósito judicial a empresa está sendo alvo de uma demanda judicial. Por obrigação ou às vezes para evitar maiores problemas, ela pega e deposita um valor lá em juízo e fala: para garantir esse troço aí, como se diz, eu vou depositar esse valor aí em juízo. Né? Isso sempre fica lá no realizável de longo prazo, no passivo não circulante, porque você não sabe quando que o judiciário vai decidir essa demanda. Então, o que, que acontece? É um valor que não vai voltar, é incerto a empresa recuperar esse valor. Então, por que, que eu vou considerar isso na análise de demonstrações contábeis? Tá certo? Por que, que eu vou considerar? Então, eu tiro do balanço e deduzo no patrimônio líquido. Quando eu faço isso, eu estou tornando o balanço pior, né, para fazer análise. Eu estou piorando o balanço da empresa do ponto de vista da análise, ou seja, você vai fazer uma análise mais rigorosa, ou seja, você vai acertar melhor do que se você considerar esses valores. A ausência de provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou seja, a empresa vende a prazo, né, na duplicata, por exemplo, no cheque pré-datado. Será que ela recebe 100%? Essa é a pergunta. No cartão, né, no cartão de crédito, ainda pode considerar isso, né, 100%, mas no cheque pré-datado, na duplicata, vai ter problema sempre. E ela não faz nenhum PCLD. Então, você tem que levantar, perguntar para a empresa, qual é o seu histórico de inadimplência? O cara lá do Contas a Receber sabe, ele, né, pede essa informação, ele passa essa informação, você identifica o percentual, a média histórica dos últimos 3 anos, por exemplo, e aí você pega e faz a provisão lá no balanço, diminui lá no Contas a Receber e corta lá no patrimônio líquido. Piorou o balanço da empresa. Créditos incobráveis. Então, aquilo que eu disse, você pede uma relação das vendas a prazos por vencimento e você identifica lá títulos vencidos aí há mais de 6 meses ou até 1 ano, né? Que é o caso do cliente que eu falei, crédito vencido há mais de 2 anos, e ele nunca baixava do balanço. Olha, tira isso do balanço, diminui lá do contas a receber, deduz lá no patrimônio líquido. Piorou o balanço da empresa. Porque não dá para fazer uma análise considerando isso aqui como algo saudável. Você está falseando o índice, você está fazendo um índice que não vai refletir a realidade. O objetivo é você mostrar a situação real da empresa, ou seja, a representação fidedigna, né, que é uma das características da informação contábil. Despesas antecipadas, né? Balanço geralmente tem despesa antecipada. Então, se você tem valor que ele é considerável em relação ao total do ativo circulante, por exemplo, precisa ter um certo cuidado, né? Por quê? O que são despesas antecipadas? São despesas que foram pagas, né, e que não pode ser levada ainda, né, para o resultado, porque tem que seguir aí as regras do regime de competência. Então, ao longo do período, ela vai sendo levada para o resultado. Ou seja, é um ativo que nunca vai virar dinheiro, nunca vai entrar dinheiro desse ativo. Então, por que, que eu vou considerar esse valor na análise de balanço, por exemplo, para calcular um índice de liquidez? Então, eu excluo a despesa antecipada lá do ativo e deduzo o respectivo valor no patrimônio líquido. E aí sim, então, eu teria aí um balanço mais ajustado para, então, aí eu fazer análise. Essa é a preparação que eu faço na etapa preparação. Né? Eu faço a coleta, depois eu faço a conferência e a preparação para análise. Aí eu faço a análise, né, o cálculo dos índices. Aí depois eu vou interpretar esses índices e depois concluir com o relatório. Então, isso são cuidados que a empresa precisa ter para, né, o analista precisa ter para fazer aí uma análise de demonstração contábil. Com certeza, né, a gente trabalhou em banco, o banco fazia muito essas coisas, né? Se ele pegava um balanço que não tinha PCLD, ele já considerava 3% de cara como perda provável. E já fazia isso lá, já cortava no balanço do cliente. O cliente nem sabe disso. E aí ele piora o balanço, e aí se o balanço der um bom índice, ou seja, o balanço está mais enxuto, está mais real, mais realista, e aí então eu tenho uma melhor segurança na minha análise. Então, para isso, é necessidade do ajuste, tá?
Então, esses ajustes são necessários por isso, para você ter uma análise mais fidedigna. Bom, pontos importantes também para quando se vai fazer análise, né? O que a empresa faz, né? Qual é o ramo de atividade da empresa? Então, eu preciso saber, né, qual é o ramo de atividade, porque é o seguinte: quando eu vou fazer análise, eu nunca vou fazer análise olhando apenas um único exercício. É no mínimo 3 exercícios. Então eu olho 3 exercícios, faço análise de 3 exercícios. Por quê? Primeiro, eu preciso ver a tendência dos índices, ou seja, o índice era melhor no ano X1, melhorou no X2 e melhorou no X3? Ou piorou? Então eu preciso ver a tendência. E aí o que a empresa faz? Saber o ramo da empresa, eu também utilizo isso para fazer comparação da empresa que eu estou analisando com as demais do mesmo ramo. Então eu também tenho que fazer comparação. Vamos dizer assim, eu pego uma empresa, calculo um índice de liquidez corrente, deu lá R$ 3, ou seja, está dizendo que ela tem R$ 3 de ativo circulante para cada R$ 1 de passivo circulante. Pô, eu tenho 3 para 1, eu pago a minha dívida e sobra R$ 2. É um bom índice? Claro que é, mas comparado com quem? Então, quando eu pego a empresa do segmento e eu olho os índices dela, aí eu posso dizer, eu estou bem ou estou ruim em relação ao meu segmento. E aí eu comparo. Se o segmento é 5, eu não estou tão bonito na foto assim. Eu estou abaixo da média, né? Se a média do segmento é 5, eu estou abaixo da média. Eu não estou tão legal. Então, serve para isso. Então, análise, primeiro, 3 exercícios para ver tendência dos índices e também eu tenho que comparar o índice com a média ou a mediana do segmento da qual faz parte para saber se eu estou bem em relação ao meu segmento. Banco faz isso quando analisa balanço de empresas para concessão de crédito. Faz e faz mesmo. Eu falo isso com muita segurança, tá? Eu já vi muito isso acontecer. A quem pertence? Quem que são quem são os donos desse negócio, né? Aqui no Brasil é muito comum ainda, né, as empresas ter o dono, né? Ou seja, essa empresa, o dono é a família tal, né? Família tal. Então, assim, Casas Bahia, né? A família do Samuel Klein é o dono. Né, agora não é tanto assim, mas o Grupo Pão de Açúcar era a família do Abílio Diniz, o grupo da Votorantim, a família do Antônio Emílio de Moraes, o Itaú é da família do Setúbal, né, do Olavo Setúbal. Então, assim, sempre associa a empresa com uma família, um grupo, né, de família. É diferente você falar assim, a quem pertence a Vale? Não tem quem é o dono da Vale. O governo já foi. Quem que é dono das lojas Renner? Ninguém sabe quem é o dono da loja Renner. Não tem um dono. E você tem um grupo de acionistas, mas você não tem alguém que tem a maioria das ações da lojas Renner. Então, é uma empresa brasileira que tem o capital mais pulverizado. Agora, quem que é dono do Avan? O velho da Avan. Todo mundo sabe. Né? Mas da loja Renner ninguém sabe. Você não vê falar, o cara é dono da Renner. Não tem, não existe esse dono. Tá? A BRF era a mesma coisa. Agora o pessoal do Marfrig ficou meio que dono daquilo lá. Mas também não tinha um dono. O capital era bem pulverizado. Então, você tinha lá acionista que no máximo tinha 30% das ações, mas não tinha 50 mais um. 50% mais um. Então, ele não é o dono, ele não manda sozinho na empresa. Tá? Então, essas empresas que têm o capital muito pulverizado, você não tem o dono, você nomeia, né? O conselho de administração coloca lá um diretor-presidente, e ele é o cara que vai administrar, ele é um executivo contratado no mercado para ser o presidente da empresa. Ele não é dono da empresa, ele é o contratado. É assim, acontece na Vale, acontece na BRF, acontece na Renner e outras empresas por aí. Então, agora tem empresas que você sabe quem é o dono, tá? Mas aí então é o seguinte, o dono é uma pessoa só, né? E está com 86 anos. Bom, essa pessoa preparou seus herdeiros para ser o gestor dessa empresa? O que acontece quando essa pessoa falecer? Os herdeiros estão preparados para assumir o controle da empresa ou não? Para quem mora em Campo Grande, aí a questão de 20 e poucos anos ou mais, né, vai lembrar que ali onde é o Carrefour ali no shopping, ali funcionava um supermercado chamava Supermercado Eldorado.
Cadê o supermercado Eldorado? Não existe mais, né? Hoje é Carrefour lá. Então, para quem mora em Campo Grande aí há 25, 30 anos, ali funcionava o supermercado Eldorado. O que que aconteceu? Pertencia a uma praticamente a quase que a uma pessoa, que era o José Alves Veríssimos, né? J.A. Veríssimos, que tinha um atacado que chamava J.A. Veríssimo. Para quem lembra de umas frutas em calda, né? Pêssego em calda, figo em calda, da marca Vega, era da família do José Alves Veríssimo, e tinha fazendas e muitas coisas. Shopping, né? O Shopping Eldorado em São Paulo, é tudo da família. O José Alves Veríssimo era um imigrante português que veio para o Brasil há muitos anos, começou com um pequeno comércio em São Paulo de secos e molhados e cresceu e montou o império. E tinha um sobrinho que sempre foi o braço direito dele. O José Alves Veríssimo faleceu e aí a briga pela divisão do patrimônio começou entre os herdeiros. Ele deixou como testamento uma herança para esse sobrinho, que sempre foi o braço direito dele, mas os filhos entraram numa batalha jurídica enorme e esqueceram do negócio, e aí as empresas todas foram. Acabou, desapareceram. Então, é o que acontece. Quem lembra dos amortecedores COFAP, né? Tinha até o cachorrinho COFAP, né? Quem era o dono daquele negócio era um senhor chamado, tinha o sobrenome de Kaczynski, um imigrante judeu, que montou esse negócio. Ele tinha essa fábrica, indústria de amortecedores COFAP, né? O Kaczynski era o sobrenome dele, eu não me esqueço, me esqueci agora o primeiro nome. Então, o Kaczynski era já um senhor já de 80 anos, mais ou menos, e foi na época do governo Collor. O governo Collor abriu o mercado, né? Abriu o mercado, e aí começou a chegar produtos importados. E aí ele percebeu que ele não ia conseguir, como se diz assim, empresas que estavam chegando aqui para produzir amortecedores, né? E aí ele não conseguiria competir com essas empresas. E aí ele pegou e vendeu a empresa, saiu fora. E aí isso gerou uma briga com os filhos, né? Os filhos foram contras, e aí o que acontece? Ele ficou até uns 20 anos sem falar com os filhos. Ele vendeu o negócio, saiu fora, vendeu a empresa, e sabe o que ele foi montar? Montou uma fábrica de moto, as motos Kaczynski, lá em Manaus, com 80 e poucos anos. Era um cara empreendedor. Logicamente, depois foi vendida aí para um grupo chinês e tal, mas a marca Kaczynski está por aí ainda, né? Então, esse é um exemplo, né, de saber para quem pertence, né, a empresa. E aí tem outros e outros exemplos que a gente tem que analisar aí a continuidade da empresa. O público consumidor, né? Então, quem é o público consumidor do meu produto, né? Então, como se diz, preciso estar de olho nisso. Será que o público consumidor realmente vai continuar consumindo o meu produto, ou esse público consumidor começa a ter, sei lá, uma percepção de uma necessidade de outros produtos, né? Ou seja, esse público vai envelhecendo e o público jovem já não quer mais esse produto, está pensando em outro produto. Se a empresa não inova, né? Não é inovadora, né? Então tem tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do Banco do Brasil, tá? Eu trabalhei no Banco do Brasil 26 anos, então a gente sabe muito dessas questões que a gente via que está acontecendo dentro da empresa. Há muitos anos atrás, o Banco do Brasil fez um levantamento e percebeu que o público, né, cliente, estava envelhecendo. Ou seja, a idade média dos clientes do Banco do Brasil já estava lá para cima quase que nos 40 anos, né? E não estava chegando o público jovem para manter uma idade média baixa. Tinha uma agência no Rio de Janeiro que a média dos clientes dessa agência estava já na casa dos 60 e poucos anos. E não entrava cliente novo, jovem. Ou seja, o que ia acontecer com essa agência? Esses clientes iam envelhecendo, morrendo, não ia ter mais cliente. E o banco então percebeu, precisamos renovar a nossa clientela. E qual foi a grande sacada do Banco Brasil? Procurar, então, patrocinar um esporte que se identificava com o jovem. Foi a partir do momento que o Banco do Brasil começou a patrocinar o vôlei, né, a seleção brasileira de vôlei.
E aí isso levou a uma exposição muito grande na mídia, né, o jovem era muito ligado nesse esporte, e aí o banco começou a lançar produtos voltados para o jovem, como, por exemplo, a conta universitária, né, abrir uma conta universitária com cartãozinho diferenciado para o público jovem, que seria o futuro profissional. Criou também um cartão chamado um cartão Uma Conta, que era um cartãozinho que chamava Bebetim, que é a criança a partir dos 12, 13 anos de idade podia já então abrir uma conta, o pai abria a conta e dava aquele cartão, que era um cartão de débito apenas, e depositava a mesada para o moleque ali, né? Era um cartãozinho estiloso, desenhado assim, tinha um desenho de calça jeans, né? Em algumas cidades, o banco criou a agência TIM, por exemplo, lá em Brasília, eu tive a oportunidade de conhecer uma agência TIM voltada para esse público jovem, totalmente estilosa para identificar. Ou seja, você está pegando a criança lá com 12, 13 anos e tornando ele cliente. Você pegava o seu cliente adulto e convenci ele a abrir uma conta para o filho de 12, 13, 14 anos e dava um cartãozinho, né? Não tinha risco nenhum, porque o moleque pegava o cartão, ia no cinema, ia no shopping, passava o cartão, comprava, passava no débito. Se não tem dinheiro, não gasta. Põe a mesada lá e o moleque ficava feliz, né? Então, assim, com o tempo, a média da clientela do banco caiu para abaixo de 30 anos, né, idade média. Então, precisa estar atento a esse público consumidor, né? Porque às vezes o consumidor muda, né? Quem assiste filmes, né? Quem assiste filmes que retrata aí os anos 40, os anos 30, 40, por aí, né? As mulheres faziam uns penteados maravilhosos e prendiam o penteado com uma rede, assim, uma redinha, né? Tipo uma rede para segurar o penteado para ele não desmanchar, né? Você vê isso muito em filmes, né? Que retratam essas épocas. Então tinha uma empresa, né, que fabricava a melhor rede, né, para cabelo do mundo, né? Então ela era líder de mercado. Então, assim, ó, não tem uma ameaça, eu faço o melhor produto, mulher quer a redinha. Aí alguém criou um produto, né, que a mulher faz o penteado, pega um spray no cabelo, né, que é o laque, né? O cabelo fica firme, não desarruma. Para que eu vou pôr uma rede? Essa empresa faliu, né? Não inovou, não pesquisou a necessidade do seu público consumidor, né? Então, o que ela faz? Será que esse produto que ela faz vai estar disponível no mercado no futuro? Será que vai acontecer isso? Então, preciso estar atento a isso. Quem são meus concorrentes? Né? Ou seja, eu vou me posicionar, o analista tem que se posicionar e olhar, né? Então, por isso que eu falo, para que, qual é a finalidade da análise? A finalidade da análise nos leva a indagar essas questões, né? Então, eu posso colocar no meu relatório, olha, os concorrentes da empresa são assim, são assados, são concorrentes que estão, vamos dizer assim, eh, como diz, mais posicionados no mercado ou menos posicionados no mercado, né? O seu produto, há uma perspectiva de que no futuro vai continuar no mercado ou que tem uma ameaça aí que o público consumidor pode surgir uma outra necessidade, né? E aí alguém atende essa necessidade, ele abandona esse seu produto. Então tem que estar atento a isso. Então a finalidade da análise também leva depois a fazer essas perguntas e você reportar isso no relatório. Eu vou fazer isso para um investidor, né? Então, que vai investir na empresa, né? Vou colocar dinheiro na empresa. Aí eu falo, olha, essa empresa pertence a uma família cujo patriarca está com 86 anos de idade. Os herdeiros não estão preparados para assumir a gestão da empresa, ou seja, vai ter problema lá no futuro, né? Eu lembro que a família do Antônio Emílio de Moraes, ele sempre preparou os filhos para assumir, né, a liderança das empresas, né? Enquanto que o Abílio Diniz não permitiu que nenhum irmão, nenhum filho assumisse o controle das empresas. Ele sempre colocou executivo. Ele não permitia que familiares assumissem o controle da empresa. Então, tem tudo isso para ser olhado. Bom, qual é a tendência do mercado, né? Então, eu preciso olhar o mercado, qual é a tendência desse mercado, que a empresa está operando. É um mercado que vai expandir, que não vai expandir, então tem que estar atento a isso. Qual o panorama setorial, né? Ou seja, como é que está o panorama da economia? É favorável, desfavorável? Como é que está a questão do panorama setorial
para o meu segmento, mas também olhar no mercado local, nacional e também no mercado global, né? Então tem que estar atento à questão da tendência do mercado, da economia e também do panorama setorial do qual a empresa faz parte, né? Fatores que podem afetar a vida das empresas. Então tem os fatores que a gente chama de fatores internos, que são os endógenos, né? Que afetam a vida das empresas. O primeiro deles seria a competência gerencial, né? Ou seja, quem é o gestor? São pessoas preparadas realmente para gerir essa empresa? Então, eu preciso olhar isso. Segundo, o nível tecnológico, ou seja, essa empresa está, como se diz, atualizada tecnologicamente ou seu parque industrial está totalmente defasado e a concorrência está à frente aí produzindo numa escala maior e com custo menor, tendo em vista aí o seu nível tecnológico. Então tem que avaliar isso também. Agora tem fatores que são os fatores exógenos, que são os fatores internos, no qual a empresa não tem controle, né? A questão gerencial e tecnológica a empresa pode resolver. Agora os externos não tem como, tá? A gente está sempre sujeito a isso. Decisão de governo, por exemplo. O que o empresário, às vezes, pode fazer contra a decisão de governos? Os grandes empresários, aqueles que têm muito poder, eles conseguem até é, fazer com que o governo tome decisões que sejam favoráveis para ele, mas a maioria não, né? Não, tá, não tem. Então, o governo decide, né? Mudar a política cambial, mudar a política sei lá, de importação, de exportação, e isso não tem como a gente fazer nada, né, contra isso. A gente tem que se adaptar, né? Então, mas tem que estar atento a isso, né? Os problemas climatológicos, né? Também a gente não tem controle sobre o clima, né? Ou seja, eu sou um produtor rural. Que controle que eu tenho se vai chover, se não vai chover, se vai cair geada, se vai cair granizo, né? Caiu granizo aí, estava mostrando esses dias aí o estrago que fez nas plantações de milho aqui no estado, né? Isso agora é recente, em pleno mês de abril. Tá? Então, a gente não tem controle sobre isso. Né? Inundações, muita chuva, falta de chuva, né? Geada, incêndio, coisa desse tipo, né? Seca. Então, a gente não tem controle sobre isso, mas isso afeta a vida da empresa. E também situação da economia, né? Ou seja, a economia está bem ou está ruim, né? Ou seja, a economia está em expansão, a economia está em retração, então a gente não tem muito controle sobre isso. A inflação, como é que está a inflação, se está subindo, se está caindo, elevação dos juros, baixa dos juros, né, que o governo faz. Então, tudo isso afeta a vida das empresas e esses fatores externos, que são os exógenos, a empresa não tem controle sobre isso. Né? Que controle que a gente tem, né, na questão do fertilizante em função da guerra lá, da invasão da Rússia na Ucrânia. Né? Então, aí está todo mundo preocupado com a questão do fertilizante, porque a Ucrânia é um grande fornecedor, a Rússia também é um grande fornecedor de fertilizante, e a gente fica à mercê, porque nós não temos como produzir fertilizante suficiente para a nossa demanda. Por quê? Principalmente fósforo e potássio, né, são extraídos de rochas minerais, e a gente não tem reservas no Brasil que garanta isso. Né? Então, a gente é carente dessas reservas de rochas que são, são produtoras aí de fósforo e potássio. Nitrogenado até que daria certo, porque a gente pode usar aí a partir do gás, né, do gás produzir fertilizante nitrogenado. Mas não é só isso que a planta precisa. Ela precisa de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes, o NPK. Então a gente não tem controle sobre essa questão, né? Começou a guerra lá, a Rússia invadiu a Ucrânia, um monte de embargo sobre a Rússia, e aí você fica, como se diz, né? Você não tem como fazer. Então a economia ela vamos dizer assim, abalado por essas questões que, né, às vezes, nem o governo local tem controle, né, muito menos o empresário. Então, são essas questões que geralmente afetam, né, a vida das empresas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou disponibilizar o texto, né, que contempla tudo isso, e aí vocês façam uma boa leitura. Então, são aqueles conceitos introdutórios, são questões muito importantes a ser observadas aí na análise. Não estou falando numa análise para efeito acadêmico, para efeito de trabalho na graduação. Estou falando você como analista profissional
aí fora, né, você pode fazer consultorias para empresas, e aí você precisa analisar o balanço, né, as demonstrações contábeis dessa empresa. Então você precisa ter atentar a algum desses cuidados, dessas questões que estão aqui sendo abordadas, ou seja, não é pegar o balanço do jeito que vem e simplesmente fazer análise, não, você precisa criticar esse balanço, fazer uma crítica sobre essas demonstrações de tal forma que você possa fazer ajustes, né, tornando essa demonstração um pouco mais pior no ponto de vista da análise, mas se ela se tornar pior e você fizer e ela der ainda bons indicadores, significa então que a pessoa que o interessado pode apostar nessa empresa com mais segurança. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá?